paz do Senhor para todos os queridos professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula. Mais uma vez aqui, tratando agora deste novo livro, o livro de Esther, onde na lição de número 6 trouxe aí uma visão geral de todo o acontecimento deste livro. E na lição de número 7 agora nós vamos tratar de um assunto específico, que é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Está conosco hoje aqui o presbítero irmão Oséias, que é um dos superintendentes da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. A paz do Senhor, irmão Oséias. Paz do Senhor, pastor Paulo, paz do Senhor a todos os professores, superintendentes e ouvintes aí dessa videoaula, aonde nós estaremos estudando a lição número 7, tratando desse tema aí, que o pastor Paulo já mencionou, que é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então, o texto áureo da lição está em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz: Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática diz que devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 1, versículos 10 a 12, depois o versículo 16, 17, 19 e o capítulo 2, dos versículos 12 até o 17. E ao 7º dia estava já o coração do rei alegre do vinho. Mandou a Meumã, Bizitã, Arboná, Bigtá, Agabtá, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou-se vir conforme a palavra do rei, porque não pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: Não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleos de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para purificação das mulheres. Desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir para a casa das mulheres, a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava-se a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu,
que se tomar por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que se disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Moisés fazendo oração. Oramos, maravilhoso Deus, grandioso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que você nos concede, Senhor, estamos aqui gravando mais uma videoaula, que essa aula, Senhor, possa enriquecer, ajudar a cada um dos professores, superintendentes, aqueles que vão estar ouvindo, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nossas vidas, abençoando a minha, o pastor Paulo, que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender, a entender a Tua palavra. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós estamos vendo aqui, irmão, nessa segunda lição do livro de Ester, né, que é a lição de número 7, assim como já vimos aí na abertura da lição 6, que é um livro que traz muitos pontos que para o nosso, vamos dizer, cotidiano, parece até contraditório ou é esquisito. E pontos que até ficam difíceis de fundamentar no que se diz o conhecimento pleno sobre o que era os acontecimentos dentro da Pérsia, dessas pessoas que são citadas, né, de nomes, datas. Então, dentre esse contexto do Império Persa, fica-se, como nós já vimos e vamos ver nesta lição aqui, muitos pontos que entram em conflito, porque a principal intenção do Espírito Santo, quando inspirou o escritor para que escrevesse o livro de Ester, não era trazer pormenores a respeito da vida daqueles que viviam na Pérsia, né, que tinham essa descendência. Mas o que nós vamos perceber aqui, que é o foco da escritura bíblica do livro de Ester, era demonstrar alguns princípios, como o próprio comentarista pastor Silas inicia na introdução da lição aqui, dizendo que Deus estabeleceu princípios imutáveis, que pelos quais ele governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Então, esse é o sentido das citações que ficaram dentro da Bíblia no livro de Ester, para dar ali um contexto, mas não de esclarecer nos seus pormenores algumas coisas. Então é por isso que o professor, nesse sentido, tem que usar, né, da sua sabedoria e da orientação do Espírito Santo e ter um bom aqui aprendizado, um estudo afinco, para que possa-se não ficar prendendo-se a essas, né, situações que surgem aqui, que são muitas vezes, como o próprio pastor Silas coloca, não são confirmadas, porque cada base que se toma daquela época, cada uma das fontes que se tomam daquela época, elas têm uma visão, porque é uma nação desconhecida, é bem diferente do que nós encontramos na Bíblia, que ela inicia em Gênesis com um argumento, com um princípio, como o pastor está colocando aqui, e até o livro de Apocalipse nós encontramos, dentro daquele contexto, confirmação e encontramos argumentos para poder passar. Então, dentro desses dois primeiros subtópicos, os primeiros tópicos aqui, meus irmãos, existem muitas colocações aqui que o professor com muita, né, cautela e sabedoria vai ter que passar de uma forma aos alunos que não torne-se um motivo de virar uma confusão na aula, né, irmão Zé?
não deve atentar, né, igual o pastor Paulo está colocando, para pormenores históricos. Isso. Porque a história, igual o pastor Paulo, tem várias fontes. Nós temos que ficar com aquilo que a lição traz, com base na Bíblia, que a Bíblia traz para nós, e está aqui que foi preciso, né, necessário para nos revelar, Isso. mas o objetivo igual o pastor Paulo está colocando, da lição mostrar, que é o tema da lição, que nós servimos a um Deus soberano que governa o mundo e cuida da família. Então, ali vai mostrar a história de uma família judia, no caso Esther, dentro de um império persa, como a mão de Deus estava conduzindo tanto o império quanto a família de Mardoqueu, né, que é, no caso, Esther. Então, igual o pastor colocou, você vai pegar uma fonte histórica, ele vai ter uma visão. Você pega uma outra, tem uma outra visão. E qual que você fica? Fica aquilo que a Bíblia traz. Isso. Você pode dar uma pincelada naquilo que a lição traz. Se quiser citar algumas fontes, pode até citar, mas não vai aprender, não. É isso ou afirmar que é aquilo, né, pastor Paulo? Isso. Fica, sim, pontos que não existem, como o próprio pastor vai trazer dentro da lição, de uma forma, né? Uma comprovação, né? Isso, não existe como comprovar aquilo ali. São teorias, são pensamentos, que é como eu estou falando. O princípio de Deus aqui, justamente, é apresentar como ele colocou aqui, né? Demonstrar que ele é um Deus que governa o mundo e cuida da família. E este livro de Esther, nós estamos vendo que é um contraste com o livro de Ruth, porque Ruth era uma moabita, ela era uma pessoa estranha e foi inserida por Deus e abençoada dentro de um contexto judaico. Agora nós vamos ver no livro de Esther que é ao contrário. Judeus que estão sendo inseridos dentro de uma nação estranha, inimiga, a Pérsia. Então nós vamos ver aqui um contraste. Nós vamos ver outro contraste aqui dentro entre a rainha Vasti e a rainha Esther. Então, estes livros, eles trazem para nós contrastes. E é nesses contrastes que, como o escritor sagrado deixou registrado, esse início, e não trouxe pormenores, para quê? Para nos dar uma base bíblica, né, um contexto histórico, um contexto econômico, um contexto do que estava acontecendo, e mostrar que dentro desse contexto Deus está abençoando aqueles que assim agem corretamente diante da sua presença, né? Então é o que diz aqui, independente do lugar, da época e da cultura, Deus ele governa o mundo e é um princípio imutável, a bênção de Deus sobre a família. É o que nós vimos lá no livro de Ruth, com Noemi, Boaz e até o desfecho final, e agora nós vamos ver aqui a preocupação de Deus com a família. Então nos traz aqui que esta moça judia ascende agora, né, ou chega a essa posição de mais alto nível, que é ser considerada rainha do Império Persa, né? Então veja que todo esse contexto que nós vamos ver aqui se inicia no tópico 1 aí, com um banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Então o primeiro subtópico aí traz um esclarecimento a respeito, né, de toda a vida do rei Assuero, né, que ele era o terceiro ano do seu reinado e que ele convidou a nobreza imperial e os senhores, né, de todas as províncias para mostrar a grandiosidade do reino e das suas riquezas. Alguns, como Heródoto, que é citado aí, meus irmãos, têm essa visão de que esse convite tenha uma função ou um intuito de quando mostrar aqui, como dizer assim, o poder que ele tinha e demonstrar alguns do reino que estavam temorosos, advindo que eles estavam alçando uma guerra contra a Grécia, e existia fontes que diziam que a Grécia era muito poderosa. Então, muitos do reinado persa estavam com medo. Então, o rei Assuero é uma das fontes usadas aqui, que traz esta visão, que ele reuniu o seu império para poder ali para poder conseguir a simpatia e o apoio de todos. Não é isso, irmãos? Uma das... Sim, pastor Paulo, aqui que a gente vê que no caso Assuero, que era filho de Dário. Então o que acontece? Dário, quando ele governou a Pérsia, ele expandiu o seu império marchando sobre o território do Egito, regiões da África,
além da Índia, Ásia e Europa. Então, igual o pastor Paulo colocou, era um império, conforme a visão de Daniel da estátua, muito poderoso e a sua expansão era grande a dimensão. Então, por exemplo, quem estava no extremo do império não sabia o que estava acontecendo na capital e o seu poderio econômico, então, e bélico no caso. Né? Então, como a Grécia de fato estava crescendo, poderio seu econômico e bélico, como se tinha notícia disso, então o rei Assuero, o que ele faz? Então ele convoca esse grande banquete do rei Assuero, que aí colocou que foi 180 dias, nesse grande banquete, qual que era o objetivo? Mostrar o seu poderio. O Assuero aí governou por 20 anos o Império Persa, mas para mostrar a grandiosidade do seu reino, que era um reino poderoso, que seus súditos não precisavam se preocupar que ele era tão poderoso quanto. Então, nesse terceiro ano do seu governo, ele faz esse banquete com esse objetivo. Tanto é que o autor coloca na lição que nesse banquete ele foi tratando já de como faria para enfrentar a Grécia, né? Para expandir o seu trono, o seu império até a Grécia. Lembrando, né, pastor Paulo, que o senhor colocou na introdução, que a Pérsia aí, né, que é o inimigo do povo de Deus, que até hoje o é, né? Que a Pérsia hoje, o país, né? Persa hoje é o Irã, né? Isso. Que o Império Medo-Persa levou o nome da Pérsia, né? Que hoje é o Irã, até hoje é inimigo de Israel, inimigo de todo Deus. Mas vemos como Deus faz, né? Colocou uma judia para ser rainha de um império que hoje, no caso, os persas são inimigos do povo de Deus. Mas o fato aqui, para a lição, que está nesse primeiro ponto, é que Assuero quis mostrar para os seus súditos, né, do seu governo, que tinha muitos povos, né, que ele tinha poder suficiente para enfrentar a Grécia. Então, nesse contexto aqui, o povo judeu havia saído do cativeiro babilônico, e dentre esse contexto aqui, nós vamos ver nas entrelinhas aqui, nós vamos percebendo 3 princípios teológicos que estão presentes aqui no livro de Esther, que o primeiro é a ocultação divina, que foi, né, tratado aqui na lição passada, a lição de número 6, né, que demonstrou o fato de o livro de Esther não conter nenhuma citação direta ao nome de Deus. Outra tema teológico que nós podemos aqui ver nas entrelinhas é justamente a providência de Deus, que ela advém do livre-arbítrio do ser humano. Deus vai vendo as tomadas de decisões aqui, né, dos homens e das mulheres, tanto como Mardoqueu, como Esther, e ele, nas entrelinhas, ele vai agindo. Deus, nós não vemos no livro de Esther nenhuma ação sobrenatural, que é o que muitas vezes causa estranheza no livro de Esther, porque nós estamos acostumados a ver na Bíblia Sagrada Deus descendo fogo do céu, Deus abrindo o mar vermelho, Deus entrando na cova dos leões, Deus entrando na fornalha. Então, quando nós olhamos no livro de Esther, nós não vemos essa ação, né, impetuosa de Deus, né, mas nós vamos percebendo que Deus, em todo o contexto, Ele está trabalhando no livre-arbítrio e nas decisões que tanto a Mardoqueu quanto Esther estão tomando para abençoar eles e o povo deles, né? Então, esses são os contextos que surgem aqui dentro. Aí vem a citação a respeito de um banquete público, tá? E outro exclusivo. Então, foram 2 aqui, o pastor Silas descreve que foram dois banquetes, com os principais, com aquelas pessoas mais importantes, que é o citado em cima aqui a respeito dessa expedição militar. Foi um banquete que durou aproximadamente 180 dias, ou 6 meses, né? De festa e regada a muita bebida, muita comida e muita, né, muita coisa que aconteceu ali, muitos detalhes, né, que aconteceram. Quando terminou-se esse prazo de 180 dias, uma das razões para que esse outro banquete público de 7 dias surgisse foi que as pessoas de menos condição não haviam participado desse banquete de 180 dias.
e muitas delas estavam, né, insatisfeitas. Então, por isso, para poder aplacar isso, e como Assuero ele precisava de todo o apoio para poder se lançar contra a Grécia, ele então intenta, né, esse banquete aqui de menor, né, assim, vamos supor assim, grandeza nos seus convidados, mas aberto a um público geral. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo. Aqui a gente vê que, igual o senhor colocou, 180 dias, né, que é o primeiro fato que Esther, o livro de Esther registra, né, que é esse banquete de 180 dias, onde estavam todos os governadores, príncipes, né, porque igual nós vimos lá no primeiro item, né, desse primeiro ponto, está 127 províncias. Então, veja bem, acredita-se, né, que não foi 6 meses ininterruptamente de festa, né, que é sem interrupção nenhuma, até porque não teria nem condições, mas sim que nesse período de 6 meses, várias delegações, né, de todo o império veio para esse banquete oferecido. Então, conforme ia chegando as delegações, ele recebia com cerimônia e dava um banquete para aquelas pessoas. Então, senão o governo tinha parado por 6 meses. Mas o fato é, então, mas todos os nobres, né, do reino, nesses 180 dias, participaram desse banquete do rei. E nesse que o pastor Paulo coloca aqui, ele volta para os moradores de Suzã, na fortaleza de Suzã, que não tinham participado, ele vai e faz esse banquete de 7 dias. E agora foi 7 dias de festa. Ele fez, o pastor Silas comenta, né, que ele fez no palácio dele, no Palácio Real. E o Palácio Real tinha 100 metros de cada lado, né, 100 metros quadrados, com colunas de 20 a 25 metros de altura, né, então não era vamos colocar assim, um majestoso palácio. Então, no jardim desse palácio, ele fez 7 dias de festa, aí sim, comendo e bebendo durante 7 dias, com todos os povos ali que moravam, vamos colocar assim, todas as classes, né, que moravam ali em Suzã. Aí foi da classe mais baixa até mais nobre, né, que participou dessa festa. E ele colocou o que o senhor colocou, você não citou, né, aqui que tinha junto. Tinha um outro exclusivo ainda, que foi esse exclusivo foi que a Vasti fez, né? Isso. Vasti também ofereceu um banquete restrito só para as mulheres do palácio. Isso. O dela já é exclusivista. A Vasti fez também um banquete paralelo, acredito que nesses 7 dias também que ele fez para todos os povos ali da Fortaleza de Suzã, mas a Vasti fez só para as mulheres do palácio esse banquete. Aí veio no 7º dia, ele faz o convite, que é o terceiro item, né, desse primeiro ponto. Então veja que esses banquetes, eles foram ali, né, haja vista, como o irmão Zé colocou aqui, existiam 127 províncias dentro do reinado do rei Assuero. Então, é por isso que esse tempo durou tanto esse banquete, haja vista essa necessidade aí das pessoas se deslocarem, né? Sim. Então, é nesse contexto aí que acontece todo esse banquete, né? Um público e outro exclusivo, que aí é esse convite que Vasti faz somente para as mulheres, e esse sim é dentro do palácio, né, numa área reservada. Então aí vem aquela questão que é uma das primeiras e que é o subtópico aqui que vai trazer de certo modo assim muito um contexto que são de forma assim inconclusivos ou que não se consegue-se em muitas situações. Aqui começa a abrir os parênteses para poder descrever somente o ambiente, para poder confirmar a vontade de Deus. Então, dentro desse convite à rainha, a Bíblia descreve que esta euforia do rei, o coração dele estava alegre do vinho. Então, um dos contextos que nós pesquisamos aqui é que essa mesma referência, né, traz aqui o sentido de que alegre por causa do vinho está citado também lá no livro de Juízes 16 e 25, que fala de Sansão quando ele foi preso, tá? E que as pessoas ali se alegraram com isso. E a outra citação que traz a mesma tradução bíblica que é usada aqui está também no 2º livro de Samuel, capítulo 13 e o versículo 28. Então,
quando fala desta alegria aqui, é uma euforia, né? É uma euforia, a pessoa está eufórica por uma conquista, por algo que ele conseguiu, e nesse momento aqui, quem sabe, como alguns dizem, como o comentarista colocou aqui, que era um banquete para poder traçar metas militares, quem sabe o rei havia conseguido isso e por isso, advindo da bebida, ingestão do vinho aqui, esta palavra traduzida aqui coloca como alegre o seu coração, né? Alegre do vinho, que é o que traz o contexto para a estranheza do pedido que ele faz para a sua rainha, que ela se apresentasse diante de todos aqueles homens que estavam ali, já, né, há 7 dias ali, bebendo ou se alegrando no vinho, e esta é a recusa da rainha Vasti, né? Não é isso, Moisés? Sim, ele no final desses 7 dias, né? Alguns acreditam que um pouco embriagado, mas o fato é que estava alegre, né? Muito vinho durante 7 dias dificilmente estaria com o seu bom senso nessa alegria que traz aqui. O fato é que, e é aqui que é o ponto da lição, que é o contraste que a gente vai observar entre Vasti e Esther, é que ela recusa, né, esse convite, que nós vamos ver no outro ponto 2, né? O rei faz o convite para ela vir se apresentar e mostrar a beleza, que segundo a história realmente era muito bela, que até a Bíblia coloca, né, que a sua formosura, porque era formosa à vista, e quando a Bíblia fala que alguém é formoso à vista, é porque realmente alguém se destacava. Mas ela simplesmente recusou acompanhar aqueles 7 eunucos e se apresentar diante daqueles homens ali naquele banquete que o rei tinha feito. Então aqui, o convite, vamos colocar assim, o contexto do convite, não se sabe o certo. O fato é que a Bíblia só menciona, e a gente fica com a Bíblia, que o rei, na sua euforia, na alegria que ele estava ali, e assim, com certeza, com as metas traçadas de conquista, de ir para a guerra, para a batalha, ele convoca a rainha Vasti para apresentar diante dos povos e príncipes. Ela recusou acompanhar aqueles eunucos até a presença do rei. Então aqui, meus irmãos, dentre algumas pesquisas que eu fiz, e que às vezes o professor aí vai procurar nas suas pesquisas e pode surgir muitas correntes. Então, Heródoto, que o próprio pastor Silas cita aqui, e outro escritor da época, que é Ateneu, ele traz esse banquete como um banquete que tinha um cunho militar, uma necessidade militar. Já quando a pesquisa vai para a Septuaginta, que ela trata do versículo 3, e ela alia aquela citação do versículo 3, que fala todos os seus príncipes, é a mesma tradução do termo que foi usado lá no livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 1, referindo-se a Boaz, quando Noemi fala que ele tinha um parente, que era Boaz, que era um homem que tinha poder, então é a mesma tradução. E essa tradução da Septuaginta, ela diz que essa honraria, essa tradução que é dada ali, né, do hebraico, ela trata a respeito de uma convocação que costumava ser feito, né, nessa tradução, como dias de casamento. Então, a Septuaginta, ela trata esse banquete, por causa dessa duração, como se fosse o casamento de Vasti com Assuero. Então, eu estou trazendo aqui algumas fontes que podem aparecer na pesquisa do professor, só para conhecimento, para que se algum aluno questione, o professor esteja ciente, que são correntes e fontes separadas. Outras fontes que nós temos dentro do livro de Esther é o Targum e o Talmud. Tá? O Targum nada mais é de que, como nós estamos falando aqui, de pessoas que judeus estavam vivendo na diáspora, quer dizer, saíram do cativeiro e estavam aqui dispersos, né, em consequência da perseguição que eles sofreram. Então, muitos dos judeus que ali viviam nessa época, dentro do reino persa,
eles não tinham mais contato e costume de falar a língua hebraica. Então eles adotaram o aramaico. E essa tradução, né, para que foi escrito então esse livro chamado Targum, que é uma adaptação, uma tradução do hebraico para o aramaico. Hoje, para um entendimento melhor assim, seria como se fosse uma Bíblia linguagem de hoje, que traz uma linguagem mais simplificada, mais tranquila, né? Tentando explicar algumas coisas que a gente não compreende. Então, esse era o Targum, era uma tradução daquela, né, da lei, do hebraico mais robuscado, mais difícil de entendimento, para uma linguagem que era o aramaico da época. Então, dentro de todas essas fontes, vão surgir, né, pessoas que têm visões diferentes, né? E aqui nós vamos ver isso aqui. Então, essa é a questão. Uns falam que é um banquete militar, outros dizem que era, né, por causa desses contextos, era o casamento de Vasti. Então, o fato é, isso serve para nós como um contexto para que nós possamos entender o conceito que Deus estava agindo. Por isso que diz aqui que, para mostrar a sua formosura, né, naturalmente ela entendeu, ela pensou, estão todos embriagados, né? O que eu vou fazer lá, né? Eu vou, né? Então, por isso, outras fontes dizem que ela está, como está aqui, sugerem que ela está grávida, como está aqui nesse auxílio, que está dentro da lição, né? É uma outra visão aqui, que diz que a Vasti, ela estava grávida, por isso que ela não quis comparecer lá. Então, são muitas fontes que conflitam entre si, mas este não é o foco da nossa lição, né? O foco da nossa lição é demonstrar que em meio a toda esta, né, confusão, Deus, ele estava agindo em favor, governando o mundo, e tudo estava fazendo parte da sua vontade, do seu propósito, até a chegada do Messias, né? É isso, irmão Zé? Alguma coisa a pontuar? Sim, porque assim que nós vamos entrar no segundo ponto, que vai falar mais sobre a recusa de Vasti. Então, assim, é igual o senhor colocou, o próprio autor também coloca que alguns citam, né, que para uma persa, né, uma mulher, era proibido, né, pelo costume persa, apresentar diante de uma reunião pública de homens, né? Então, assim, esses pormenores que você vai ver na história, se ela estava grávida, se é porque ele estava embriagado, se era porque não era o costume persa a mulher se apresentar diante dos homens, o fato é que o cerne da lição é a conduta dela diante do seu marido. A conduta foi um ato de desobediência. Em contraste, que nós vamos ver com a Esther, que era uma judia obediente e temente a Deus, submissa ao seu tio, que era como um pai, totalmente o oposto da rainha Vasti. E aí a queda da rainha foi por causa da desobediência. Isso. E a ascensão de Esther é a obediência. Esse é o foco da lição. Então, esses pormenores é só para enriquecer um pouco o contexto. Isso. E para despertar um pouco de curiosidade, né, pastor Paulo? Mas o foco da lição é a conduta dessas duas mulheres que nós temos que colocar para os alunos. Que a gente tem que seguir o exemplo de Esther, nunca da rainha Vasti, né? E nós estamos citando isso aqui só para o professor ter esse conhecimento, porque, né, se surgir alguma coisa, o professor está sabendo aí qual é a fonte, que às vezes algum aluno, né, surge com alguma pergunta e o professor está preparado para argumentar. Então, é nesse sentido. O segundo tópico vai nos falar sobre essa resistência à ordem do rei e ela é deposta. O primeiro subtópico diz sobre a recusa de Vasti. Então, o próprio pastor Silas coloca aqui, são diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e tanto da rainha neste episódio, porque se nós fôssemos olhar, aqui a preocupação, fôssemos olhar a lei persa, tanto o rei infringiu as leis persas, porque como está colocado aqui, era costume que uma mulher não pudesse se apresentar nesse tipo de banquete ou de reunião masculina. E também vem, só que a Bíblia não descreve nenhum dos dois o motivo e a razão de nenhum dos dois, né? Então, aí é o que o pastor Silas aqui cita,
que nós devemos tomar cuidado com a prática da exegese. O que é? É tentar forçar o entendimento ou tentar forçar uma explicação para uma situação ou um versículo que está na Bíblia que ele não se fundamenta. Eu não posso jamais tomar um contexto alheio à Bíblia, porque é um dos princípios. A Bíblia interpreta a Bíblia. Tá? Esse é um fundamento para a interpretação da Bíblia. Então, jamais eu vou poder usar um livro, né, que tem um autor que, vamos supor assim, não tem uma certeza e se conflitam entre si para poder tentar fundamentar. Então, a grande prática, e que muitas vezes, desde sempre nós estamos vendo, mas nos dias de hoje é mais frequente, né, irmão Oséias? Essa questão de, às vezes, alguns pregadores, alguns pastores, algumas pessoas, tentar, num contexto desse, querer colocar aquilo como se fosse uma certeza. E isso é muito perigoso, né? Porque, como o próprio escritor coloca aqui, na visão desse Heródoto, Vasti era a mesma a mestris citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então veja que nesta citação aqui era a mesma coisa. E existem outros, né, dentre esses livros aqui que eu citei, existem pessoas que conflitam, né? Eles entendem que ela era uma outra mulher, mas o fato, igual o pastor Paulo está colocando, meus irmãos, que tem que ter professor de escola bíblica dominical e quem está nos ouvindo, é com essa questão que está aqui, que o pastor Silas destacou, que é exegese. O que é exegese? É você forçar a colocar uma interpretação em cima de um texto bíblico, sendo que não é aquilo que está dizendo. Isso. Então, porque veja bem, quando você estuda a hermenêutica bíblica, o que é a hermenêutica bíblica? É a interpretação da Bíblia, você entender o que a Bíblia está dizendo. Você usa a exegese. A exegese, você vai clarear o texto, pegando o original bíblico da Bíblia, pode até pegar alguma fonte de fora desse que não contradiz a Bíblia. Você vai analisar o contexto, o texto no original, na nossa linguagem, para você compreender o que Deus está querendo nos revelar pela palavra. Isso é exegese. Agora, quando eu tento forçar, pego até fonte extra-bíblica, coloco aquilo que não quer dizer, para forçar para a minha mercê, a minha vontade, isso é exegese. Isso aí não é o que Deus quer para a igreja, e também o professor não pode entrar nessa questão de querer dar o sentido da lei daquilo que foi revelado. Tanto é que aí o que o pastor coloca aí, né? Tentar justificar a desobediência de Vasti. Aí, tipo assim, alguém quer justificar um ato de desobediência, aí fala, não, é porque o costume persa, mulher não podia se apresentar. Aí outro ouvi que diz que no caso, você estudando essas fontes aí, eu vi uma fonte que fala que os rabinos, nos seus comentários rabínicos, fala que Assuero convocou Vasti para desfilar nua diante do seu súdito. Então, veja bem, seria uma coisa vexatória, né? Então, é um absurdo isso aí. Então, mas tem alguns comentaristas, né, alguns rabinos que têm essa visão. Mas tudo isso é tentar forçar aquilo que a Bíblia não diz e tentar justificar um ato de desobediência. E é isso que nós temos que entender, que a lição é um pouco técnica, né, pastor Paulo, histórica, mas nós temos que extrair aquilo que a lição quer trazer para nós de ensinamento bíblico. Qual é o ensinamento que a lição traz? Não existe justificativa alguma para eu desobedecer a Deus, ou desobedecer meu líder, ou desobedecer a igreja, aquilo que a igreja tem como regra de fé e prática. Não existe justificativa para o ato de desobediência. Eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia está nos ensinando, aquilo que o meu líder, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus fazendo. Mas não tentar justificar o injustificável. E aqui no caso de Vasti, ela recusou atender um pedido do rei. Ele era o rei. Além de marido, era o rei. Ele fez uma convocação diante do seu súdito. Não foi uma coisa particular, né? A dois, né? Foi um ato público da convocação. Tanto é que ele manda 7 eunucos buscar ela. E aí volta eles sem a rainha. Então foi um ato de injustificável, de desobediência, essa recusa da rainha Vasti.
Então, esse sentido que Moisés colocou aqui, dentro do Targum, diz que esse pensamento, que ainda tem essa citação aqui, entre aspas, no subtópico 3 aqui, quando trouxeram a rainha Vasti com a coroa. Então, trouxessem a rainha Vasti com a coroa. Então, esse, entre aspas aqui, com a coroa real, justamente é o que o Targum coloca, que o convite de Assuero é que Vasti desfilasse ali perante aqueles príncipes, aquelas pessoas que estavam ali, somente com a coroa na cabeça e totalmente despida. Sem mais nada, né? Isso, Sem mais nua. nada de roupa. Seria uma apresentação de urgia, né? Sim. Então veja que são muitas citações e muitas fontes que conflitam entre si, tá? Mas nós estamos aqui esclarecendo e tentando esclarecer da melhor maneira possível para que cada professor tenha, sim, uma resposta e tenha uma convicção daquilo que vai passar para cada aluno diante dessa complexidade histórica que nós estamos vendo aqui desde a lição passada até agora, né? Então veja que a aplicação da lei, aí vem a aplicação da lei. Como nós vimos no subtópico 1, se fôssemos olhar dentro desta lei, tanto o rei quanto a rainha, o rei por ter pedido e a rainha por ter se negado. E como o irmão Zé colocou aqui, existe esse fundamento da obediência. Então aí no subtópico 2 vem a aplicação da lei. Então veja que Assuero, depois de passado, ele encheu-se de furor, ele ficou ali irado, mas veja que depois ele entendeu que ele tinha feito alguma coisa errada. É por isso que ele solicita que fosse tomado um conselho, e ele não tomou a decisão dele de forma brusca, né? Ou de forma autoritária, mas veja que ele, percebendo que ele também havia errado, e como ele amava Vasti, como ele tinha esse bom relacionamento com Vasti, então veja que ele pede um conselho para que a melhor decisão fosse tomada. E aí surge essa questão aí que não se deu intempestiva ou autoritária. A pergunta do rei demonstrava prudência aos seus, né? Como poderia exercer? Aí vem a chave de toda a tônica desse contexto aqui. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Então foi aqui que gerou o mal-estar, né? E que aqueles que estavam em volta do rei disseram: ó, rei, se o senhor deixar do jeito que está agora, as mulheres de todos os lugares agora não vai querer obedecer mais o marido. Um exemplo ruim. Aí surge, né? Então aqui que surgiu, eles se apegaram nessa questão aqui, e aí vem todo o desfecho, que vem esse entendimento, que no subtópico 3 aqui diz e se descreve a sentença de Vasti. Não é isso, irmão? Sim, pastor Paulo, que assim, alguém pode ver assim, a decisão do convite, vamos colocar assim, estava embriagado. Isso. Mas a decisão de depor a rainha do trono, já não foi com embriaguez. Ele estava sóbrio, vamos colocar assim, passou o furor, que ele ficou enfurecido, mas aí, quando ele estava sóbrio, ele fez o quê? Vamos colocar assim um termo assim, ele convocou o jurista do seu reino. Isso. Falou assim, ó, que ele fez o quê? Submeteu a esse caso, falou assim, ó, tudo bem que eu falei em chamar ela, mas tem um ato dela. Como é que vamos fazer? Então ele pegou o quê? Submeteu o caso, né, qual o pastor coloca aqui, né, ao exame do seu sábio do reino. Quer dizer, ao jurista, aqueles que conheciam a lei e o direito dos medo e persas, ou do governo medo-persa. Então o que acontece? Então ele convoca esse jurista para perguntar o que vai ser feito, o que deveria ser feito com a rainha insubmissa e desobediente a um rei. Porque, igual o pastor Paulo está colocando, era um exemplo mau diante de todas as mulheres, todas as famílias do reino. E não era só ali. Olha que era 120 férias províncias, né? 127 governadores governando a parte do império. Então ele traz, já sóbrio, com bom juízo, ele não toma decisão. Ele convoca os seus sábios, os seus entendidos, né, os juristas do reino medo-persa, para tomar uma decisão, o que faria com a pessoa que não cumpriu uma ordem do rei.
que a gente está entendendo, pastor Paulo, que não foi simplesmente um convite, vem cá. Isso. Não, ele deu uma ordem. Por isso que ele mandou uma comitiva de 7 eunucos. Ele deu uma ordem, se apresente diante dos meus súditos que eu quero te apresentar para eles, né? Então, ela desobedeceu esse mandato. Então, ele convoca para vir essa sentença que o pastor Paulo está colocando aí, né, pastor Paulo? Isso. Aí, qual foi a sentença, né? Isso. Então, veja que aí vem a sentença que Memucã, né, um dos sábios aqui, aconselhou o rei para que pudesse, né, tirar a rainha, ou depusesse Vasti, né, dessa posição de tanta honraria como ela estava tendo agora. Então, havia-se alguns pensamentos que ela poderia ser morta, e então surgiram vários pensamentos. Então, dentre este conselho aqui, o rei não, pelo menos uma vez, depois de ter errado, ele também tomou essa decisão mais correta, né? Ao que dá a entender aqui, mesmo não querendo, mas agora como, né, ele havia provocado uma situação, que quer dizer, se ele não tivesse exigido a presença de Vasti, nada disso teria acontecido. Seria bom num caso, mas Esther não entraria no... Sim, seria nesse caso que colocou aqui, né, que é o versículo 17, né, do capítulo 1, né, de Esther. Aí ele falou assim, porque a notícia desse feito, quer dizer, dessa recusa da rainha, sairá todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Então, quando o rei ouviu isso aí, esse conselho de Memucã, aí você não tem outra forma, vamos fazer um edito, que é um decreto, né? Vamos colocar assim, eu estava colocando assim, que é interessante que o Memucã analisou o caso aqui, e aí como temos hoje nos nossos tribunais superiores, né? Eles fazem uma decisão de repercussão geral, né? Isso. Então o que eles decidem ali serve para todo o Brasil. Então qual foi esse argumento aí de repercussão geral do caso? É que o exemplo da rainha estava sendo um mau exemplo às mulheres. Então vamos tomar uma decisão aqui para que essa decisão surja um decreto, um edito, quer dizer, tipo fosse uma lei, que para garantir a ordem pública. Isso. Que os maridos tivessem assim, a liderança dentro da sua casa. E aí eu colocou até aqui, né? O decreto saiu o quê? Que cada homem fosse o senhor da sua casa. Isso. E esse é interessante, esse decreto que ele vaticinou aqui, que cada homem fosse o senhor da sua casa. Aí o pastor Paulo, Silas, né, pastor Paulo, coloca aqui, que é o princípio que Deus estabeleceu para os obreiros, né? Para o homem que queira assumir qualquer ofício na igreja de obreiro, de ser obreiro na casa de Deus, né? De liderar algum trabalho na igreja, ele tem o princípio que Deus estabeleceu, que é que governe bem a sua própria casa. Isso. Quer dizer, que seja líder da sua casa. Então foi o decreto que um rei lá, 400 e tantos anos antes de Cristo, já colocou, que cada homem fosse senhor da sua casa. Então tinha uma lei. Eu até estava lendo assim, fiquei analisando. Se alguma mulher se desobedecesse, tinha uma pena, e naquela época era pena capital, né? Isso. Então, como aconteceu essa situação, a partir desse momento, então, houve esse julgamento, e isso ficou registrado para que todo acontecido posteriormente já tivesse uma prévia decisão para que isso, né, tivesse uma sentença ali já colocada para que não gerasse esse intento nas mulheres, e se porventura viesse a acontecer, já existia um pré-julgamento ali, uma decisão tomada a respeito desta mulher que se rejeitasse ser submissa ao seu esposo, né? Eu fico olhando, pastor Paulo, que, só para complementar, que veja como um ato de desobediência, parecia que era até justificável, mas um ato de desobediência custou caro para uma rainha, quer dizer, ela perdeu o trono, e aí imagine ser rainha do império, igual o Império Medo-Persa era. Então veja bem, os simples atos de desobediência custou caro para a rainha Vasti, custou o trono. E aí a gente trazendo para o nosso contexto, que a gente tem que aplicar para a igreja, que nós temos que ficar atento àquilo que a palavra de Deus ordena, que a palavra de Deus estabelece para nós como princípio cristão. Porque muitas vezes um simples ato de desobediência, você também pode perder a sua eternidade, né, pastor Paulo? Isso. Então, é como diz aqui, se encerra, né? Sim. E aí coloca essa qualificação aí, ou essa exigência que está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, né? Que desde então há essa necessidade de que o homem, né, tenha essa liderança cristã dentro da sua casa, né, exatamente para exercer o governo da sua própria casa
e assim poder saber exercer o governo sobre a igreja. O tópico 3, aí nós vamos deixar de falar de toda essa situação aí inconclusiva do que fez Vasti tomar essa decisão e a posição dela e tudo. Então nós vamos chegar agora justamente naquilo que o irmão Zé colocou aqui, que é o contraste de Ester, que é a judia que se torna rainha em terra estranha, que é aquilo que eu disse no começo. Contraste lá com o livro de Ruth, que era uma moabita, uma estranha numa terra de judeus, e agora nós estamos vendo que agora é uma judia que está entrando numa terra estranha, num povo, né, estranho aos seus costumes. Então diz aí o primeiro subtópico que 4 anos depois desse acontecido, o rei então vê-se nesse momento aqui e sente-se saudade, lembra-se de Vasti, né, está aqui nesse momento sozinho, né, e pelo apego que ele tinha com a rainha Vasti, ele lembrou-se dela. Passaram-se o tempo, porque nesse contexto aqui, ele se empenhou nessa batalha que ele havia planejado naquele banquete, né, e teve derrota nessa investida contra a Grécia. Quando ele retornou, aqui nos diz que ele então foi aconselhado a escolher uma nova rainha. E aí, dentre esse contexto aqui, vem esse universo da escolha, né? Que apesar de governar um império hoje originário de longas sucessões entre famílias, tá? Ele decidiu agora abrir essa decisão para todos aqueles que seguissem somente um requisito, né? A moça teria que ser virgem, a pretendente teria que ser virgem e pura, né? Sim. Independente, não foi questionado nação, nem de onde vinha. Então esse foi o intento, foi o universo dessa escolha, né, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, esse primeiro tópico do terceiro ponto, né, é mais um tópico meio histórico, né, que também retrata a história, que 4 anos depois, aí o pastor Silas cita no livro que praticamente nesses 4 anos foi a campanha militar que ele empreendeu contra a Grécia. Então Assuério tentou, né, conquistar a cidade grega, mas porém na batalha de Salamina, né, que ele cita aí, ele praticamente teve toda a sua frota naval, que era muito importante para seu exército, perdida nessa guerra. Então toda destruída a sua frota naval, ele volta ali para a sua terra, ou para a cidade de Suzã, onde o palácio dele, né? Então ali alguém que até coloca em fé que talvez ele estava meio, quando ele lembrou de Vasti, como ele estava percebendo o seu súdito, ele estava meio triste, lembrando da rainha, o que ele tinha feito, aí sugeriram, aconselhou o servo mais próximo, para ele escolher uma nova rainha no lugar de Vasti, para que nesse empreendimento ele tivesse colocar assim, a sua mente voltada para a escolha de uma sucessora, né? Ou de uma esposa no lugar de Vasti, que aí o pastor Paulo colocou nesse subtópico que é o 2, esse universo de escolha, né? Então já vou comentar um pouco aqui, pastor Paulo, o que fala aqui que é assim, que o pastor já colocou, a única exigência era ser virgem e formosas, né? Isso. Quer dizer, então de todo o império medo-persa, as jovens virgem e de boa aparência, de formosura, foram convidadas a participar de um concurso na escolha dessa rainha substituta aí de Vasti, correto? Sim. Então, veja que, né, apesar aqui de geralmente dentro da tradição persa, essa sucessão ser entre famílias, né, e aqui é um outro ponto também que diverge dentro desses... De novo vai para a história, isso, né? Se for para a história, é um outro ponto que diverge aqui, porque diz que dentro da exigência judaica, da exigência dos persas, né, Heródoto mesmo, no seu livro Histórias, ele diz que a lei pérsia, a rainha, ela deveria ser unicamente escolhida das 7 principais famílias ou linhagens que existiam na Pérsia. Então, por isso que existe ali atrás algum conflito, de que aquela, como o pastor Cias colocou ali, que talvez essa Amestris
não seja a mesma, seja uma rainha e Vasti seja como se fosse assim um chefe de Estado, como nós temos na Inglaterra. Existe a rainha e existe um chefe de Estado. Então seria quase como isso aqui. Mas como nós já dissemos, só para lembrar aí, são, né, opiniões de diversas fontes diferentes, mas todas não têm fundamento. Tá? O principal é que a ação de Deus estava acontecendo aqui, nesse momento, que através dessa recusa de Vasti, Deus agora, através de todo esse contexto de obediência, né, de Ester e de Mardoqueu, que introduziu ela na hora certa no reinado e fez com que ela se apresentasse no momento certo. Então, é todo esse contexto aqui que o professor tem que trazer, né, e que é o importante para nós, tá? É como diz aqui, Mardoqueu morava próximo ao palácio e é com ele e sua prima Ester, que fora criada como uma filha. Então, foi levada no momento certo à casa do rei e Ester ficou sobre, então, os cuidados de Hegai. Então, essa decisão de Mardoqueu aqui, que quase não aparece nesse contexto, é o que fez com que as bênçãos de Deus, a obediência dele, a obediência de Ester, chegasse a essa posição. E aí o escritor termina aqui o subtópico 2 dizendo, né, embora o texto não traga claramente isso, não há outra explicação. O Deus que estava com José também estava com Ester nesse momento. Não é, irmão Zé? Sim, que a gente vê, assim, igual o pastor Paulo colocou, eu vou só reforçar, a questão dessa sucessão de Vasti. Então, a outra fonte fala que na antiguidade a elevação comum de alguém que substituiu uma rainha deposta era entre as famílias nobres. Mas também, eles falam que também, porque era para arranjo diplomático, isso. Mas também podia o rei, podia acontecer também, que por causa da beleza, né, a critério da beleza, a escolha entre as virgens do reino, que é no caso aqui que acontece no livro de Ester. Então Deus, aqui fala que Deus entra em cena aqui para poder colocar pela sua presciência, que na conclusão ele fala, né, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua presciência. Então já ele prevendo de antemão que algo podia prejudicar o povo dele no futuro, ele vai introduzir através da sua mão poderosa, dirigindo todo esse processo, colocar uma judia para ser rainha de todo o Império Medo-Persa. Então o fato é que Deus estava no controle, porque ele é soberano, e estava dirigindo todo o processo. Por isso que a Bíblia fala assim que Ester, tanto Hegai, né, quanto todas as mulheres achavam graça, né, a sua beleza, e fazendo entender que essa graça de Deus na vida de Ester, né, sobressaía por causa da graça de Deus na sua vida. Então aqui fala que ela conquistou a simpatia de Hegai e de todos o palácio. Então mostrando o quê? Que Deus é um Deus que age em favor daqueles que são obedientes, né? Então ele estava ali, que fazia entender que havia uma graça especial na vida de Ester. Então essa graça é o quê? Era a graça de Deus na vida dela, que conquistava a simpatia, o carisma que ela tinha com todos ali no palácio, né? Tanto é que Hegai deu alguns privilégios para ela, né? Devido a essa simpatia de Ester. E esse brilho que Ester demonstrava é justamente aquela formosura que Daniel, depois de todo aquele processo de não se alimentar com os manjares do rei, mas somente de comer alguns legumes, ao final dos dias de teste ele estava mais bonito, mas não eram os legumes ou a comida, era justamente a presença de Deus. A graça de Deus na vida. É a graça de Deus, e justamente era o que estava sobre a vida de Ester. E como o pastor Silas aqui, né, coloca aqui essa citação aqui, esse paralelo entre José e Ester, porque José, quando recebeu o sonho, jamais imaginaria que aquela fome abateria mas já estava na presciência de Deus, mas ninguém sabia. Então veja que a história começou lá atrás na vida de José, e no momento certo, quando ele encontra seus irmãos, ele mesmo diz: se Deus não tivesse me trazido até aqui, né, mas por intermédio da ação errada de vocês,
nós todos agora morreríamos. Então é o mesmo princípio agora. Se Ele Esther, coloca, né? Assim, é interessante de José que Deus fala, ele falou assim, ó, Deus me mandou na frente para a preservação da nossa família. Isso. E agora Deus está fazendo esse paralelo aqui com Esther, aqui, a mesma coisa. Deus estava agindo na vida de Esther para a preservação do seu povo. Só que nós muitas vezes passamos desapercebido isso porque nós já conhecemos o final da história, né? Sim. Então Hoje- fica, parece que mais fácil, mas veja que se nós parássemos aqui e não, né, fazêssemos de conta que não conhecêssemos o que vem à frente, nós vamos ver aqui que Deus estava trabalhando, mas o que algo ia acontecer. Por isso que o escritor aqui coloca a presciência de Deus. Deus sabia o que iria, essa perseguição que viria. Então, no subtópico 3, fala sobre exalta essa obediência de Esther, né? Que Mardoqueu ordenou a Esther que não se declarasse, né, qual o seu povo e qual a sua parentela. E qual era a razão, aí vem a pergunta, qual a razão desta ordem, né? Então, vem aqui, não sabemos ao certo, já que não havia restrição ética ou no processo de escolha da nova rainha. Como nós vamos ver um pouco na lição de número 8, fala-se lá que existia um cunho religioso. Então, o que fundamenta-se aqui nessa questão de Mardoqueu solicitar que Esther não dissesse, não declarasse qual é, talvez porque o povo judeu toda a vida foi um povo perseguido, né? Sim. Era um povo que estava cativo dentro do persa, veio desde a Síria, babilônico, e agora estava sob o domínio persa. Então, Mardoqueu se resguardando de alguma perseguição a mais ali, que justamente é o que acontece depois quando ele declara lá a Amã que ele era judeu, já foi justamente o que suscitou toda a ira. Então, Mardoqueu, orientado por Deus aqui, pediu para que Esther não comentasse ou não declarasse qual era aqui, né? Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Então, Mardoqueu respeitava a sua filha, sim, por criação, e Esther também, em contrapartida, tinha todo esse carinho com Mardoqueu. Não é isso, Moisés? Aí nós vamos ver a diferença, né, de Vasti, que a lição coloca, para Esther, né? Isso. Esther seguiu à risca a ordem do seu tio, que no caso estava como pai, obedeceu aquilo que Mardoqueu estabeleceu, até como se conduzir no palácio, quer dizer, ele sempre acompanhava de perto. O fato é que a obediência dela, depois de 12 meses, né, um ano de preparação, quando ela se apresenta diante do rei, com certeza a graça de Deus, a beleza dela, fez com que o rei a amasse e colocasse no lugar de Vasti. Tanto que aí ele faz um outro banquete, né, faz uma festa para Esther, decretou feriado em todo o reino no dia do casamento e agiu com grande generosidade, distribuindo presente para os seus súditos. Mas o fato é que nós vemos o quê? É um ato de obediência. Ela foi obediente, temente a Deus, porque com certeza, igual o pastor Paulo colocou, de não revelar a sua religião, a sua ascendência, né, a sua descendência, era para preservação também, né, que Mardoqueu temia. Mas o fato é que nós vemos aqui que era uma judia obediente a Deus. A sua obediência, o seu temor a Deus levou ela a assumir o trono em lugar de Vasti. Então, essa questão, irmão, é aquela questão que quando Jonas estava correndo ali, né, dentro do barco, e a tempestade, veja que lançaram sorte e a pergunta foi de que povo, né? Era a pergunta. Então, o povo judeu, desde sempre, foi um povo perseguido, um povo que as outras nações tinham, assim, um certo pé atrás e uma revolta, uma ira, porque sempre foi um povo que quando caminhava corretamente na presença de Deus, era um povo que era abençoado e dominava e vencia batalhas. E Deus, como já citei aqui no começo dessa lição, operava de formas, né, tremendas quando esse povo se colocava mesmo na posição de humildade, submissão diante de Deus. Deus fez milagres, maravilhas e ainda faz hoje, né, no meio da igreja, e que isso não cesse até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o motivo, e finalizando aqui, né, um pouco desse auxílio bibliográfico aqui que está posto, diz ainda que mais à frente, nas lições que nós vamos ver, Esther também é notada por sua bravura e lealdade ao seu povo. Então, no segmento das lições que nós vamos ver aqui, nós vamos ver que ela tomou
atitude de submissão, uma atitude correta agora, de humildade, mas nós vamos ver que no momento certo, ela demonstrou uma bravura, ela demonstrou uma convicção, e foi o que fez Deus operar maravilhosamente na vida e salvar todo esse povo que estava aqui vivendo já um momento tão conturbado que era saindo de um cativeiro babilônico de 70 anos. A conclusão da lição nos diz que Ester havia chegado ao posto, em que no seu tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Tá? Um dos atributos incomunicáveis de Deus, como Moisés colocou aqui, é a sua presciência. Deus de antemão sabia tudo e usou Ester, Mardoqueu como instrumentos para abençoar toda uma nação. Moisés, suas considerações, seu comentário? Meus irmãos, só encerrando aqui a minha participação, lembrando aqui que nós estamos falando da obediência de Ester, só para reforçar o que o pastor Paulo colocou no auxílio aqui biográfico, pastor Paulo, é que mesmo Ester, chegando ao posto de rainha de um império, ela não perdeu as suas raízes de quê? De temor a Deus, obediência a seu tio Mardoqueu, que estava como pai, e a sua lealdade ao seu povo. Então não importou o poder, por isso que Deus, como conhece, e a graça de Deus estava sobre Ester, conhece todas as coisas, veja bem que Deus sabia que ela permaneceria fiel a ele. Então é um exemplo de Deus honra aqueles que obedecem e temem o seu nome, mas também pune aqueles que desobedecem. Então eu quero só deixar aqui meu agradecimento a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos, que possam ter uma ótima aula aí nessa lição número 7. A paz do Senhor a todos. Querido professor, que você possa, orientado pelo Espírito Santo aí, ter uma excelente aula neste domingo, que seus alunos sejam edificados e abençoados através dessa lição. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor, presidente, pastor Roberto Varjão, que é um pastor que tem a escola dominical como uma das bandeiras, para que cada dia mais cresça, e a escola crescendo, a escola bíblica crescendo, os crentes irão crescer também, na graça e no conhecimento de Deus. Pessoa do nosso pastor Wallace, que é o superintendente geral da nossa escola dominical aqui no campo de Jaru, a irmã Osés, que participou conosco, e que Deus assim nos abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.